Dizem que em algum lugar por aí existe uma caneta que pode funcionar em gravidade zero, em temperaturas extremas e até debaixo d'água. Dizem que essa caneta pode escrever em praticamente qualquer superfície e funciona até mesmo de cabeça para baixo ou quando a temperatura no seu entorno está a 300 graus Celsius. Dizem que a NASA gastou milhões ou provavelmente bilhões de dólares e quase uma década para desenvolver essa caneta. O problema com canetas esferográficas no espaço é que elas não funcionam nas condições de ausência de peso. Tinta não consegue fluir para a bola normalmente, já que a gravidade não a afeta. Em vez disso, se cria pressão no reservatório de tinta e as canetas começam a vazar. Algum tempo atrás, a NASA usava lápis, mas lápis de madeira eram considerados um risco de incêndio na maioria das naves espaciais. Tudo porque naquele momento, a atmosfera dentro das naves era 100% de oxigênio. A necessidade de uma super caneta era óbvia, mas pouco importa os rumores, a NASA não criou tal caneta, gastando uma fortuna na pesquisa. Seu desenvolvimento foi patrocinado por Paul C. Fisher, da Fisher Pen Company, com sede em Chicago. Ele gastou mais de $1 milhão e quase 10 anos para fazer um cartucho de tinta pressurizada. Era para permitir que as canetas espaciais funcionassem em gravidade zero e outras condições extremas. Eventualmente, eles conseguiram uma caneta que poderia escrever a uma temperatura de menos 35 a 120 graus Celsius, o que é realmente impressionante, não é? A caneta foi patenteada em 1966 e um ano depois, após realizar vários testes completos, a NASA começou a fornecer essas canetas aos astronautas da Apollo. Curiosamente, os rumores sobre a NASA gastar uma quantia insana de dinheiro no desenvolvimento de canetas espaciais circulam há décadas. Tais rumores foram desmentidos muitas vezes, mas eles surgem de novo e de novo. Muitos filmes de ficção científica podem fazer você acreditar que tudo o que acontece no espaço é acompanhado por algum tipo de efeito sonoro, o que é um equívoco. No espaço, ninguém vai te ouvir gritar. E você sabe por quê? Não há ar no espaço, é um vácuo quase perfeito, e as ondas sonoras não viajam através de um vácuo. Elas não conseguem alcançar seus tímpanos e fazê-los vibrar, enviando sinais para o seu cérebro. Mas é uma coisa boa, especialmente para astronautas em caminhadas espaciais. Se não fosse pela tranquilidade do espaço, eles ficariam constantemente sobrecarregados pelo barulho das tempestades solares. Aqui vai mais uma. Todos os cometas têm caudas lindas e longas. Não é nada além de um equívoco popular. Na realidade, os cometas são corpos espaciais muito difíceis de detectar. Eles geralmente passam muito longe das estrelas. Lá, na escuridão do espaço, eles permanecem bastante inativos e completamente congelados. Os cometas só obtêm caudas quando se aproximam de uma estrela. É quando eles começam a se aquecer. Esse processo faz com que eles formem algum tipo de atmosfera nublada, que é chamada de coma, e uma cauda distinta. A cauda sempre aponta para longe da estrela que influencia o cometa. Isso acontece porque a cauda é soprada na direção oposta pela radiação solar e ventos solares. É por isso que a cauda muitas vezes pode estar na frente do cometa, não atrás. Agora vamos dar uma olhada em um ano-luz. Essa mesma noção nos faz acreditar que falamos sobre o tempo, mas na realidade, os anos-luz medem a distância. A definição da NASA de um ano-luz é assim: a distância total que um feixe de luz, movendo-se em linha reta, percorre em um ano. E como a luz se move a uma velocidade de 300 mil km por segundo, um ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Ei, faça as contas. As pessoas geralmente acreditam que no espaço se experimenta gravidade zero, daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas os astronautas da EEI não experimentam a ausência total da gravidade, mas sim a microgravidade, o que significa gravidade muito pequena. A gravidade na estação espacial é apenas 10% mais fraca do que a da superfície da Terra, mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A nave espacial, as pessoas dentro e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos eles estão caindo juntos, a tripulação e as coisas dentro parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com a ponta dos dedos. E mesmo que a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, elas são coisas muito diferentes. Pode parecer que o Sol está sempre pegando fogo,
Pelo menos é o que parece nas fotos. Mas na realidade, nossa estrela é uma bola gigante de gás. Reações nucleares acontecendo em seu núcleo o tempo todo fazem o Sol queimar. A cada segundo, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em quase a mesma quantidade de hélio. Durante esse processo, enormes quantidades de energia são liberadas como raios gama. Então, esses raios se transformam em luz. Em outras palavras, o Sol emite luz ofuscante e calor incrível. Mas na verdade, não está em chamas, porque não tem oxigênio no processo. Um ser humano pode explodir se entrar no espaço sem um traje espacial. Bom, ao contrário da crença popular, tirar um traje espacial durante uma caminhada espacial não será tão dramático quanto é frequentemente retratado em filmes. Uma pessoa simplesmente perderá a consciência devido à falta de oxigênio após 15 segundos de estar no espaço sideral sem proteção. Antes que isso aconteça, a pessoa deve expirar o máximo de ar possível. Caso contrário, esse oxigênio danificará seus pulmões por dentro. Então, sem a proteção do traje espacial, que é como uma mini nave espacial, a pressão dentro do corpo diminuirá. Isso causará problemas ainda mais sérios. E mesmo que essa pessoa definitivamente não exploda, ela não vai querer ficar do lado de fora por muito tempo. Os buracos negros são aspiradores cósmicos gigantes e assustadores. É o que dizem por aí. Mas na realidade, buracos negros são mais como Dioneias, aquela planta que come moscas. Eles não procuram coisas para engolir. Em vez disso, ficam parados, passivamente. Somente quando uma estrela chega muito perto é que um buraco negro entra em ação. Mesmo assim, apenas os objetos espaciais que cruzam uma determinada borda são destruídos. Se o Sol fosse subitamente substituído por um buraco negro, a órbita da Terra não mudaria. Ao mesmo tempo, a temperatura da Terra seria diferente, não haveria vento solar, e nenhuma tempestade magnética criada pelo Sol afetaria nosso planeta. E digamos que o buraco negro que substituiu o Sol tivesse a mesma massa da nossa estrela. Então, de acordo com as leis da física, a Terra teria que chegar muito perto para ser puxada para esse buraco negro. O mito do lado escuro da Lua foi desmascarado há mais de 50 anos, e ainda assim, nem todo mundo sabe que esse lado escuro é simplesmente a parte do satélite natural da Terra que fica longe do nosso planeta. De forma alguma é mais escuro do que qualquer outra região da Lua. E a luz solar cai igualmente em todos os lados do satélite. Só parece escuro porque nunca podemos ver esse lado da Lua a partir da Terra. Tudo por causa do fenômeno conhecido como rotação sincronizada. Ao longo de bilhões de anos, vou falar isso novamente, bilhões de anos, a conexão gravitacional entre nosso planeta e seu satélite natural mudou as suas órbitas. A velocidade com que eles se movem também se tornou diferente. E como a Terra é muito maior que a Lua, a rotação do satélite estava diminuindo gradualmente, até que em um ponto atingiu o ponto de equilíbrio. E agora, a Lua leva o mesmo tempo para fazer uma rotação completa em torno de seu eixo e orbitar totalmente em torno da Terra. Você pode ter ouvido pessoas se referindo a Vênus como o gêmeo da Terra. É verdade que ambos os planetas são quase do mesmo tamanho. Eles têm massa e composição semelhantes. A gravidade superficial em Vênus é 91% a da Terra. Então, se o seu peso fosse de 45 kg em nosso planeta, em Vênus você pesaria 40 kg. E ainda assim, chamar esses planetas de gêmeos é um exagero. A atmosfera em Vênus é 100 vezes mais espessa do que a da Terra. Além disso, a temperatura superficial lá é incrivelmente alta, até 455 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter chumbo ou queimar a sua pizza. Vênus não tem oceanos aquáticos ou formas de vida. Também gira para trás em comparação com todos os outros planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. A propósito, outro mito afirma que Mercúrio é o planeta mais quente do Sistema Solar. Afinal, é o planeta mais próximo do Sol. Mas Vênus é realmente o mais quente. Asteroides atingem a Terra com muito mais frequência do que as pessoas tendem a acreditar, mas a maioria dessas colisões não são eventos de extinção que mudam a história. A maioria deles passa completamente despercebida. Grande parte dos asteroides que se aproximam do nosso planeta é qualificada como pequenos objetos próximos da Terra. Eles geralmente queimam na atmosfera da Terra antes mesmo de terem a chance de acabar com a vida da superfície do planeta. Não que eles sejam grandes o suficiente para fazer isso. E ainda assim, cerca de 40 a 80 toneladas de detritos espaciais caem na Terra todos os anos. A maior parte desses detritos é de pequenos asteroides, também chamados de bólides. Eles geralmente não têm mais de 20 metros de diâmetro. Isso é pequeno? Sim, é o que diz aqui. Tudo bem.